Aproveitando esse início aqui para reforçar o que eu já falei no grupo para vocês, essa videoaula tem a intenção de tornar mais compreensível, acessível e dinâmico o que já está no livro de vocês, beleza? Então acompanhe a parte formal toda pelo livro e aqui eu vou resumir as ideias. Quando a gente tem uma equação polinomial, o processo para resolver essa equação é torná-la o mais simples possível primeiro. A gente tem esse exemplo aqui no livro, né? X² mais x² menos x menos 1 é igual a 3x² menos 3. Quando que a gente tem uma equação polinomial, né? É como se isso daqui fosse um polinômio f de x e esse aqui um outro polinômio h de x e nós estamos igualando ambos. Aí, semelhante ao que acontece quando a gente tem, por exemplo, x mais 2 igual a 4, você pode subtrair aqui, né, o número 2 dos dois lados desse sinal de igual. Ou se fosse essa outra igualdade aqui, né, a gente somaria 2 dos dois lados, porque aí você está zerando aqui 2 menos 2, né? Vai resultar aqui 4 menos 2, que é 2, e aqui você está zerando o que está desse lado junto com o x, né? Menos 2 mais 2 dá 0, vai ficar só o x aqui, e aí fica menos 3 mais 2 do lado direito, ou então menos 1. Aqui nós podemos somar ou subtrair polinômios e multiplicar por constantes também os dois lados dessa equação. Então é isso que a gente vai fazer aqui, eu vou somar g de x desse lado e desse lado aqui. E de que forma que vai ser essa g de x? Vou dizer que a g de x é o contrário da h de x. É menos h de x, né? É o oposto dela. Ou seja, g de x vai ser menos 3x² mais 3. É o contrário dessa daqui. Quando a gente faz isso dos dois lados, o que vai acontecer? Você vai ter a primeira parte sendo repetida ali, x² mais x² menos x menos 1, somando com o g de x, que é isso daqui. Ou seja, menos 3x² mais 3, igual a 3x² menos 3, que é esse daqui, somado com g de x, que é esse valor, menos 3x² mais 3. E aí, o que acontece aqui é que você vai obter zero, né? Porque g de x mais h de x a gente montou de uma forma que desse zero desse lado direito. Ó, 3x² menos 3x² vai zerar, e menos 3 mais 3 também vai zerar. Isso aqui é igual a zero, e desse lado nós ficamos com isso, né? Aí, qual que é a ideia? Escreva o que tem grau maior primeiro. x² só tem ele mesmo, mais x² menos 3x² menos x menos 1 mais 3. Só reescrevi aqui. E agora a gente vai fazer os cálculos, onde for possível fazer aqui, que é nesse caso e nesse outro aqui. Então temos x² menos 3x² mais x² resulta menos 2x² menos o x menos 1 mais 3, ou 3 menos 1, 2, igual a 0. Então, o que acontece ali é que a gente conseguiu transformar numa equação equivalente e muito simples, em que o conjunto de solução possa ser obtido com maior facilidade. A gente conseguiu deixar nessa forma aqui. E a partir daqui é resolver essa equação de terceiro grau. E olha só que interessante, se a gente fosse olhar para cada lado dessa equação ali como se fosse uma função, nós teríamos f como sendo essa função aqui, x² mais x² menos x menos 1, e h como sendo essa função aqui, 3x² menos 3. E olha só que legal. Aonde que essas funções se encontram? Ó? Em menos 1, em 1. E se a gente avançar um pouquinho, ó, lá na frente elas se encontram novamente em algum ponto aqui. Para fazer isso no GeoGebra, basta que a gente venha em Ferramentas, Interseção de dois objetos. E aí você vai clicar em um dos objetos, que é essa função, e nesse outro objeto aqui. E já obtivemos os 3 pontos, ó, A, B e C. E ali pelo lado esquerdo, se a gente clica em álgebra novamente, você tem aqui os pontinhos A, menos 1 e 0, B, 1 e 0 e C, 2 e 9. São as soluções aqui para essa equação. Ou seja, quando que essas duas funções têm pontos iguais? Apenas nessas 3 situações aqui, apenas nesses 3 pontos. No GeoGebra a gente faz assim, mas aqui a gente tem que ralar um pouquinho mais. Uma forma interessante de fazer, então, aqui, é a gente perceber qual vai ser uma das raízes, que no caso é fácil de perceber que 1 é uma das raízes, porque 1 ao cubo menos 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 mais 2 resulta realmente 0 ali. 1 ao cubo é 1, menos 2 vezes 1 ao quadrado, que vai ser menos 2, menos 1 mais 2. 1 menos 1, 0. E 2 menos 2, 0. Então, realmente, essa é uma das raízes. E aí a gente pode usar o que aprendemos em divisão polinomial para reduzirmos aqui para uma equação mais simples. Vou colocar aqui x² menos 2x²
menos x mais 2 dividido por x menos 1. Aqui a gente vai colocar de uma forma que quando a gente substitui o x pela raiz que nós descobrimos, né, vai zerar isso daqui, o divisor. Então a raiz é 1, certo? Então se eu substituir o x por 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então essa é a forma de escrever a raiz no caso. E agora a gente faz a continha, ó. Vamos operar com esses dois, né? Que número eu multiplico por x que resulta x ao cubo? X ao quadrado. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. E x ao quadrado vezes menos 1 menos x ao quadrado. E aqui a gente vai fazer uma subtração desses elementos. Ou seja, vai ficar menos x ao cubo. E esse menos vezes o menos aqui vai ficar mais x ao quadrado. Resultando aqui o seguinte, ó, x ao cubo menos x ao cubo, 0. E menos 2x ao quadrado mais x ao quadrado resulta menos x ao quadrado. Agora a gente baixa aqui e continuamos a conta. Ó, menos o x. E aí que número eu multiplico por x que resulta menos x ao quadrado? Vai ser o menos x. Menos x vezes x resulta menos x ao quadrado. E menos x vezes menos 1 resulta mais x. E a gente vai subtrair esses valores aqui. Ficando, portanto, com mais x ao quadrado menos x. Menos x ao quadrado mais x ao quadrado vai zerar. E aqui menos x resulta menos 2x. Agora baixa aquele 2 ali, positivo, né? Que número que a gente multiplica por x agora que resulta menos 2x? Vai ser o menos 2. Isso daqui resulta menos 2x. E menos 2 vezes menos 1 resulta mais 2. E como a gente vai subtrair isso daqui, né? Vai ficar mais 2x menos 2, restando 0. Ou seja, nós podemos pegar esse polinômio aqui e escrever como a multiplicação de x menos 1 por x ao quadrado menos x menos 2. Isso aqui resultando 0. E esse aqui já é um velho conhecido nosso, né? Que é um polinômio de grau 2. Então, o que vai acontecer quando essa multiplicação é 0? Ou esse valorzinho é 0, né? E para esse valor aqui ser 0, x tem que ser igual a 1. Ou se x for diferente de 1 aqui nesse caso, para que essa multiplicação seja 0, isso daqui tem que dar 0. E aí a gente vai procurar quando que esse termo aqui resulta 0. Quando que x ao quadrado menos x menos 2 é igual a 0. E aí vamos fazer Bhaskara. Acho que todo mundo lembra como é que faz, mas vou dar uma revisada aqui de qualquer forma. Ó. Você tem a equação geral nesse formato aqui. Então, A é o número que está acompanhando x ao quadrado, B é o número que está acompanhando x, e C é o número que está livre. Nesse caso aqui, ó, quando não aparece nada do lado de x ao quadrado, a gente está falando que aqui é o número 1. Então, A é igual a 1. Como B é o número que acompanha o x, aqui a gente tem o sinal negativo, né? Ou seja, você tem menos 1. E aqui C é o valorzinho que está livre, que é o menos 2. E aí, resolvendo a primeira parte ali do Bhaskara, né? Vamos calcular o delta primeiro, que é B ao quadrado menos 4AC. Portanto, o delta vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2, ou seja, delta é 1 mais 8, é a mesma coisa que 9, e a raiz quadrada de delta mais ou menos 3. E agora calculando o valor de x, né, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, a gente vai ter aqui menos b, ou seja, menos o menos 1, vai ficar 1 positivo, mais ou menos 3, que a gente já calculou aqui, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vai resultar para a gente ali dois valores, x1 e x2. x1 sendo o sinal negativo aqui, né? 1 menos 3 sobre 2. E o x2 sendo 1 mais 3 sobre 2. E resultam aqui 1 menos 3 menos 2 dividido por 2 menos 1. E 1 mais 3, 4 dividido por 2, 2. Em outras palavras, o que significa isso, né? Que as raízes ali são menos 1 e 2. E a gente pode escrever isso daqui no seguinte formato aqui, ó. X menos 1 vezes. E aí, para escrever o segundo termo aqui, eu vou escrever o seguinte, ó, x mais 1. Por quê? Quando a gente está multiplicando, né, eu vou substituir o x pela raiz, isso daqui tem que zerar. Então, se eu substituir o x por menos 1 aqui, vai acontecer o quê? Vai ficar menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, a gente vai escrever essa raiz dessa forma. E a próxima raiz aqui, a gente vai escrever como x menos 2. Para indicar que quando a gente tem o 2 acontecendo, ó, o 2 no lugar do x, vai ficar 2 menos 2, e isso daqui resulta 0. Então, nós escrevemos aqui essa equação polinomial de terceiro grau nesse formato aqui. Fica mais fácil de visualizar as raízes. Ó. Primeira raiz, menos 1. Segunda raiz, 1. Terceira, 2.
Ou ainda, o conjunto solução dessa equação pode ser descrito como menos 1, 1 e 2. E voltando lá no gráfico que a gente estava olhando antes, olha só o 2 onde aparecia. Tá vendo aqui? Você tem menos 1, 1 e 2. Esse último ponto, o ponto C, ele pode não estar aqui no eixo X, mas ele é um ponto em comum para essas duas funções. Ele existe tanto para f de x quanto para h de x. Exatamente esse pontinho C, valendo 2 para x e 9 para y. Inclusive, se tiver uma questão assim, como é que você chega no 9 para y, né? Basta substituir o valorzinho 2. A gente encontrou o valorzinho 2 aqui, né? Se você substituísse por 2 naquela primeira equação, fazendo um rascunho rápido ali, ó, você vai ter o seguinte, ó, x ao cubo, não substituindo na equação, né? Substituindo caso fosse uma função aqui, uma f de x. Se a gente trocasse para f de 2, o resultado aqui seria 9. 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 2 menos 1. 2 ao cubo resulta 8, mais 2 ao quadrado, que é 4, menos 3. 8 mais 4, 12, menos 3, 9. Ou seja, é justamente o pontinho lá, né? X valendo 2 e y valendo 9. Isso vai acontecer também para h de x, ó. Vou colocar h de x aqui. 3x ao quadrado menos 3. Então, h de 2 também vai resultar 9, ó. 3 vezes 2 ao quadrado menos 3. Ou seja, 3 vezes 4 menos 3. 3 vezes 4, 12 menos 3, 9. Ou seja, essas duas têm o pontinho C, 2 para x, 9 para y. Mas é muito difícil por meio do chute você chegar nisso, né? Você simplesmente saber que é o 2 aqui. Então, por isso, todas essas contas, né? Esse processo de primeiro simplificar ali a equação. E fica a minha sugestão aí para você tentar tornar essa equação o mais simples possível. O formato mais simples dela é você colocar assim, porque aí fica fácil de visualizar quais são as raízes.